Olá, um abraço para todas e para todos. Vamos a continuar avaliando cada um dos testes de pressão que nós podemos encontrar na indústria petrolífera, na indústria do gás natural e também agora, ultimamente, com o auge da indústria geotérmica. Vamos a observar e vamos a continuar avaliando o teste de drawdown, teste de pressão de drawdown, inicialmente identificando quais são os conceitos necessários para poder entender o teste e realmente para responder a pergunta de o que está acontecendo com o teste. Já posteriormente, nós vamos então a identificar qual é o passo a passo. Eu acho que a indústria dos hidrocarbonetos, na indústria do petróleo, sempre que falamos de análise de sensibilidade, sempre que falamos, por exemplo, de uma análise nodal, sempre agora que vamos a conversar de um teste de drawdown, precisamos identificar qual é a metodologia pertinente para nós não ter nenhum tipo de problema ou de inconveniente no futuro, beleza? Desta maneira, então, identifiquemos o que está acontecendo. Em primeira instância, eu tenho o meu poço, beleza? Tenho aqui o meu poço. Que está produzindo, tá bom? Esse poço está produzindo hidrocarbonetos, eu estou tendo produção de hidrocarbonetos. Vai acontecer um primeiro momento onde nós vamos a conseguir identificar a produção de hidrocarbonetos, beleza? O que quer dizer? Quer dizer que vamos a fazer uma mensuração de qual é essa vazão e, de igual maneira, qual é a pressão que está se mantendo nessa vazão, beleza? Lembrando, basicamente, que nós temos uma equação que vai reger, que vai basicamente governar todo o tema da produção, que é efetivamente a vazão, que é igual a J, que é nosso índice de produtividade, que depende tanto das características petrofísicas do reservatório, como das propriedades do fluido. Temos a pressão do reservatório e também temos a pressão de fundo de poço, que é basicamente a pressão que se encontra aqui perto ou entre os canhoneados, beleza? Então, uma vez que a gente já consegue identificar a vazão e consegue identificar a pressão, nós vamos a observar que durante um determinado lapso de tempo, tanto essa vazão como essa pressão vai ser totalmente constante. Então, nós identificamos que nesse primeiro momento, nesse primeiro instante, temos uma vazão que é constante e temos, de igual maneira, uma pressão que é também constante. Beleza? Agora bem, já no segundo momento, o que a gente vai a conseguir identificar é um fechamento dos canhoneados. Quer dizer, nós fechamos o poço ao fluxo. Desta maneira, quando nós temos um fechamento dos canhoneados ao fluxo, observamos então que rapidamente a pressão de fundo de poço, que é a pressão que se encontra entre os canhoneados, vai então a aumentar drasticamente e desta maneira vai a tentar se equiparar com a pressão do reservatório. E o que a gente vai a observar aqui nesse ponto? A gente vai observar que assim quando a gente fecha o poço, assim quando a gente tem um fechamento do canhoneado, nós então observamos como essa pressão com respeito ao tempo vai a se incrementar drástica e também rapidamente. O que acontece então com a vazão? Com a vazão é muito simples, se a gente fecha o fluxo, a gente vai deixar de produzir. E é o que acontece aqui nesse ponto. Nós temos aqui a linha pontilhada, que é aquela onde se determina o segundo momento, que seria o sistema de fechamento do canhoneal, o fechamento do poço, né? Eu gosto mais de chamá-lo, e de fato a gente tem textos que chamam ele de fechamento do canhoneal, porque tecnicamente o poço não foi fechado, né? O poço,
a gente mantém um choque lá na superfície ainda aberto e, de fato, a gente está descendo o slickline para poder fazer o registro na ferramenta da vazão e da pressão e para poder identificar os perfis de pressão. Beleza? Então, uma vez que a gente fecha esse canhoneado, nós então observamos que a vazão de hidrocarbonetos diminui até zero, porque já não vamos a ter mais produção de hidrocarbonetos, e de igual maneira a pressão de fundo de poço, que é aquela pressão que nós estamos observando no canhoneado, se incrementa rápida e drasticamente, procurando equiparar-se com a pressão do sistema, que nesse caso é a pressão estática, que é exatamente igual que a pressão do reservatório do nosso sistema. Beleza? Então, um pouco aqui para a gente entender qual é o mecanismo do teste de drawdown. E desta maneira, a gente já consegue identificar o comportamento das pressões, levando em conta um determinado tempo do teste. Esse teste pode ser feito em 24 horas, em 48 horas, em 72 horas, e vão entregar para a gente, basicamente, uma tabela, basicamente, o resultado, onde nós vamos a poder, a partir desses dados, interpretar características muito importantes do reservatório e do que está acontecendo com o reservatório. Basicamente, o teste de drawdown, assim como o teste de build-up e também o teste de fall-off, vão a dar a pauta pertinente para nós saber como está aquele reservatório em quanto a permeabilidade. Vamos a conseguir identificar ou a estimar o valor da permeabilidade e, de igual maneira, vamos a conseguir calcular o valor do S para poder saber se temos um dano na formação ou se, pelo contrário, quando aquele valor é negativo, nós estamos tendo algum estímulo, já bem seja pertinente a algum sistema de estimulação que estemos trabalhando ou por algum outro tipo de processo que a gente esteja levando a cabo no reservatório. Beleza? Então, identificando justamente a permeabilidade, nós conseguimos saber que é o que precisamos fazer para poder aumentar canais permeáveis, aumentando canais permeáveis, de igual maneira, incrementar nossa produção, incrementar nossa produtividade. Já entendendo esse conceito de uma produção totalmente, uma produção que está sendo normalizada, uma produção que está mantida dentro de um determinado espaço de tempo como constante e, posteriormente, o comportamento daquele poço quando fechamos ele, vamos então agora já a um exercício para poder identificar qual é a técnica de interpretação necessária para poder saber quais são estes dois termos que são bastante importantes na indústria dos hidrocarbonetos e também na engenharia de reservatórios. Bom, então, um dos pontos mais importantes é conhecer a técnica de interpretação. E essa técnica de interpretação leva a nós identificar qual vai ser de todas as técnicas existentes a que nós vamos a utilizar para poder interpretar o comportamento desse poço. E geralmente nós, como já observamos na aula, vamos a identificar vamos a determinar que basicamente a equação necessária, o modelamento matemático do qual se desprende o análise de testes de poço, veio de onde? Veio justamente do fluxo de fluidos, ou da equação de fluxo de fluidos no meio poroso, que é basicamente a equação de difusividade hidráulica, e a partir dessa interpretação, ou a partir desse modelo matemático, nós temos a possibilidade de interpretar aquele teste. Beleza? E desta maneira, existe, e é como a gente interpreta justamente quando está em campo, fazemos uma interpretação de caráter gráfico. Esse gráfico pode ser feito da seguinte maneira. Nós podemos ter, então, um gráfico que chamamos de log-log. Log-log, isso aqui é uma L, beleza? Vamos aqui
a colocar direitinho. Log, onde os dois eixos do gráfico são logaritmos. Temos aqui o eixo x e, de igual maneira, o eixo y. De igual maneira, temos outra técnica de interpretação, que seria a técnica de semilog. Todos do ponto de vista gráfico, onde dois eixos, geralmente o eixo x vai ser semilogarítmico e o eixo y vai ser um eixo cartesiano. E também temos o uso do gráfico cartesiano, onde usamos as coordenadas em y e as coordenadas em x, sem nenhum tipo de variação. Beleza? Nesse caso, para avaliar esse teste de poço que a gente vai ver a continuação, nós vamos então usar uma técnica de interpretação, que é a técnica de interpretação semilogarítmica. Isso quer dizer que a ferramenta gráfica que nós utilizaremos para identificar ou para interpretar esse poço é essa aqui, ok? Onde nós identificamos que o eixo y está com uma escala, que é uma escala bem diferente, é uma escala cartesiana, né? Isso é porque a escala x, o eixo x, tem uma escala logarítmica, enquanto o eixo y tem uma escala cartesiana, ok? Simplesmente para que vocês não esqueçam, para que vocês não tenham nenhum tipo de inconveniente, os saltos que a gente está dando em cada dos pontos é exatamente igual que numa escala cartesiana. O que quer dizer? Se aqui eu tenho uma separação de 1 até 10, eu vou então enumerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Igualmente, continuo. Aqui, então, já os passos vão mudar. Beleza? Daqui, então, eu já vou de 10 até 100. Por esse motivo, cada um dos passos vai estar dividido em 10, né? Como é que nós sabemos como identificar cada número e cada passo? Observando, basicamente, o início e o final de cada um dos pontos que temos dentro da nossa curva. Desta maneira, nós teremos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e, finalmente, também vamos a ter o 100. Um ponto muito importante de uma recomendação que eu gostaria também de fazer é, quando nós estamos interpretando os testes de poço, identificar muito bem como está sendo dividido o eixo y, porque a escala do eixo y também vai a determinar justamente aquela sensibilidade com a qual eu vou conseguir calcular os valores que nós precisamos calcular, ok? Então, essa é a fundamentação matemática. Nós temos essa equação, que é uma equação que provém justamente de uma equação de difusividade hidráulica. E observamos também que essa equação pode ser escrita como uma equação geral da reta, onde temos que y é igual ao coeficiente angular multiplicado pelo valor em x, somado pelo fator b, levando em conta que o m é o coeficiente angular, que o m é calculado da seguinte maneira. Temos y2 menos y1 menos, dividido x sub 2, x sub 2 menos x sub 1. Beleza? E o valor de b é o ponto que corta o eixo x a minha reta. Um dos pontos também importantes que nós precisamos identificar é o seguinte: lembrar muito do que disso aqui, porque é parte fundamental para a gente ter uma precisão adequada e também um análise sensível também pertinente. Cada um desses pontos, cada um dessas separações entre 0,1 e 1, a gente vai a denominar de ciclo. Beleza? Entre 1 e 10, a gente vai ter outro ciclo. E entre 10 e 100, nós vamos a ter outro ciclo. Ok? E isso aqui é muito importante, porque posteriormente vamos a
conseguir já identificar para que é bom separar por ciclos a minha figura, que pode ser uma reta, que pode ser de igual maneira uma equação logarítmica, por dizer de alguma maneira, também no comportamento, ou exponencial, etc. Ok? Então, já observamos que esta equação, que nós escrevemos aqui, a gente vai obter a partir do fluxo de fluidos no meio poroso. Beleza? Agora bem, muito importante também determinar o seguinte: essa equação tem um comportamento linear. E já que tem um comportamento linear, nós então podemos fazer uma correlação entre a equação geral da reta e a equação que apresentamos como fundamentação matemática. Dessa maneira, o valor de y vai ser o valor de pressão de fundo de poço, o valor de x vai ser igual ao logaritmo de t, é por isso que nós usamos uma escala semilogarítmica, onde x é igual ao logaritmo de t. Esta coeficiente angular é igual a um valor de 162,6 multiplicado pela vazão, pelo fator de volume de formação, nesse caso, pode ser do óleo ou do gás natural, de igual maneira, multiplicado pela viscosidade, dividido pela permeabilidade e pelo H. Lembrando que o H é o neto grosso, beleza? É basicamente a altura da areia produtora efetiva que a gente esteja avaliando, ok? E B vai ser, então, igual, quer dizer, B é o ponto que corta o eixo Y na minha reta, seria igual a pressão inicial menos 162,6, que é basicamente esse mesmo termo, multiplicado pelo logaritmo de K, que é a permeabilidade, a porosidade colocada em valor de fração, quer dizer que se nós temos uma porosidade de 18%, o valor que colocarei, que reportarei como fração aqui nessa equação, será de 0,18. Multiplicado pela viscosidade, pela compressibilidade total da formação, que é a soma que a gente tem entre a compressibilidade da rocha e a compressibilidade dos fluidos do reservatório, multiplicado pelo raio do poço ao quadrado, menos 3,23, mais 0,869 multiplicado pelo fator S, que é um fator que a gente chama de esquina, ok? Simplesmente lembrando que quando esse fator é positivo, nós estamos falando de um dano na formação, e quando esse valor é negativo, nós estamos então falando de um poço que estamos falando, no caso, de um poço que é o que está estimulado, tá vendo? Bom, peço desculpas, eu estava todo dia conversando na língua espanhola e então hoje tenho meio que os cabos um pouco trocadilhos. Mas, enfim, esse seria o ponto, essa seria a característica mais importante que nós vamos a observar com respeito a essa interpretação, é denotar e identificar quais são os pontos daquela equação que nós vamos a poder identificar na nossa linha reta. Então, dito isso, o primeiro passo que a gente precisa fazer é graficar, né? Claramente. Esse é o primeiro passo. Antes de graficar e antes de entrar já em matéria daquilo, simplesmente determinar que para a interpretação desse teste, nós vamos então a utilizar em escala semilogarítmica o nosso gráfico e que os dois conceitos que precisamos saber, os dois parâmetros categóricos que precisamos avaliar e que precisamos calcular são igual a permeabilidade, igual a 162,6 multiplicado pela vazão, fator de volume de formação, viscosidade, o M, que é o coeficiente angular, então ali nós já temos um indício de que é o primeiro que precisamos calcular, e de igual maneira temos o valor de S, onde no valor de S temos a pressão inicial, pressão de 1 hora junto com os outros valores que já identificamos anteriormente. Então, a metodologia de interpretação é muito simples.
O primeiro que nós vamos fazer é graficar a partir do resultado da ferramenta. Geralmente em campo a gente utiliza um software que se chama de PAN System, que é aquele que se encarrega de depurar a informação e entregá-la também completamente limpa para poder fazer os análises. E nós temos, então, esses dados, beleza? Temos esses dados de um teste de hidrodam, onde podemos observar valores em horas e valores em PWF. A gente vai assumir que esses valores, de fato, já foram tratados, foram já tabulados, e a gente vai, então, a ter esse valor como se fosse o logaritmo de t, e esse valor também como logaritmo de t. Desta maneira, já temos aqui os valores do teste, onde precisamos identificar a permeabilidade e também onde precisamos identificar o valor S, que é o valor do dano, ou o valor skin, beleza? Então, temos uma vazão de 270 Stockton-Barrel por dia, um neto gross, um NH de 80 pés, uma porosidade de 5%, por isso reportamos em fração 0,05, um fator de volume de óleo que é 1,25 reservoir barrels, Stockton barrels, uma pressão inicial de 4.450 psi, uma compressibilidade total de 8 por 10 na menos 6, um raio do poço de 0,18 pés e uma viscosidade de 0,8 centipois. Ok? Então, já identificando que essa tabela, eu estou falando no exercício que é uma tabela que já está depurada em termos semilogarítmicos e cartesianos, vamos então a prosseguir a nossa primeira parte, que é graficar aqui, beleza? Um ponto importante que eu quero aqui ressaltar novamente. Tenham em conta muito o tema da escala. Se na PWF, que é igual a Y, nós temos 3.520 e temos 4.413 como valor final e 3.520 como valor inicial, minha recomendação é que vocês joguem com esses valores de 3.520 e de igual maneira de 4.413 como valores máximos e mínimos e consigam, a partir disso, construir seu gráfico, tá bom? Por quê? Porque aqui eu vou assegurar que estou utilizando tudo gráfico e vai ser muito mais fácil para mim conseguir identificar, extrair informação do gráfico, né? Lembremos que a parte de análise de dados também é um ponto muito importante, e entre maior seja a resolução que a gente tenha no gráfico, muito melhor para a gente extrair esse tipo de informação, beleza? Então, nós vamos a fazer aquele gráfico, vamos fazer o exercício de fazer esse gráfico à mão. Vamos fazer esse gráfico à mão, ponto por ponto, 0,0 por 4.413, 0,13, 3.720, 1,95 com 3.635, e vamos então colocando os valores, tá bom? Então, por exemplo, aqui em 10, 3.584. Então, aqui vou para 10, coloco então o valor correspondente a 3.584 e vou trabalhando. Vamos trabalhando, podemos até colocar musiquinha, bem bacana, sem estresse. Colocamos música de artistas da nossa querida região do Pará, também artistas colombianos, Carlos Vives, Maluma, Shakira, etc. E uma vez que já temos essa reta, nós então, ou esse gráfico, nós então observamos com que tipo de gráfico foi construído. Beleza? Aqui, esse gráfico, o gráfico que foi construído foi uma linha reta. Beleza? Fácil, simples. Não precisamos identificar qual é a linha reta do armazenamento ou a linha reta do regime de fluxo
de fluxo estacionário, não precisamos identificá-la. Por quê? Porque a gente teve o comportamento de uma linha reta. Beleza? Então, já que a gente tem essa linha reta, que foi justamente graficada, vamos então a fazer o segundo passo. Qual é o segundo passo? Uma vez que a gente já tem o gráfico, nesse caso foi uma linha reta, vamos então a estimar a permeabilidade. E para poder estimar a permeabilidade, nós precisamos fazer o quê? Inicialmente, precisamos estimar o M. E o M, então, é igual a, como já tínhamos falado, y2 menos y1 dividido x sub 2 menos x sub 1. E é aqui nesse ponto, onde já joga um papel importante aquilo que a gente falou no início dos ciclos. Beleza? Então, observamos. Eu recomendo sempre que a gente identifique o valor da permeabilidade ou o valor do M inicialmente, quando a gente tem um ciclo que é fechado. Olhem que nós temos aqui um ciclo que começa em 1 e que termina em 10, mas não temos um ciclo onde nossa reta se prolongue desde 1 até 100. Então, por isso, vamos a pegar esse trecho e baseado nesse trecho, nós então vamos a calcular o valor do M. O valor do M, então, seria o seguinte. O x sub 2, tá? O x sub 2, que nesse caso seria 10, x sub 2 seria 10, x sub 1 seria logaritmo de 1, e o y sub 2, que seria 3.580, e o y sub 3, que seria 3.660. Desta maneira, a gente teria que 3.660 menos 3.580 dividido o logaritmo de 10 menos logaritmo de 2 daria um valor de 80 PSI por ciclo. Lembrando que o coeficiente tem o valor absoluto e desta maneira, independentemente do signo reportado, a gente vai pegar um valor positivo. Beleza? Então, fazendo esse cálculo, olhem que aqui fica direitinho o logaritmo de 10 menos logaritmo de 1, tá bom? Nós vamos, então, a ter um ciclo de 80 PSI. Então, o que fizemos inicialmente foi identificar em cada um dos ciclos qual era o x1, x2 e qual era o y correspondente a esse ponto do x. E já, levando em conta o valor de 80 PSI por ciclo, que foi o valor do M, do coeficiente angular, eu posso, então, identificar e pegar esse valor e jogá-lo na equação de permeabilidade, onde já tendo a vazão, fator de volume, a viscosidade e o H como neto grosso, consigo já identificar o valor de 6,86, vou estimar o valor de 6,86 milidarcies. Muito importante também levar em conta o seguinte, que a gente já fez isso na aula e que não quero, porque isso aqui vai ficar gravado para a posteridade, e não quero deixar passar. Lembrem-se muito da análise dimensional, ok? Quer dizer isso, que a gente tenha uma vazão de Stockton-Barrel por dia, que o H seja em pés, se é em metros, preciso convertê-lo, porque a equação que estamos usando, como foi mencionado na aula, efetivamente faz referência a pés, de igual maneira a pressão, a viscosidade em centipoise, e também lembrar que a permeabilidade que vai ser reportada vai ser uma permeabilidade em milidarcies, ok? Com essa equação e com esse modelo que nós estamos usando aqui.